Olá, muito boa tarde. A RIT de olho na urna. A apuração já começou, as urnas já fecharam há quase 40 minutos. Exatamente. E hoje é um dia decisivo, histórico para todo o país, porque está sendo decidido quem vai comandar o Palácio do Planalto pelos próximos 4 anos. Boa tarde, Beatriz, tudo bem? Boa tarde, Jaqueline, tudo bem com você? Graças a Deus, muitas informações hoje. O Brasil voltou às urnas hoje para o segundo turno de votação, onde foram definidos os novos ocupantes dos cargos de presidente da República e 12 governadores de estado. Vamos também conversar com 2 especialistas sobre o que esperar para o país a partir de agora, quando passaremos a pensar exatamente em uma nova fase para o Brasil. Nós convidamos todos os telespectadores a participarem conosco de uma entrevista com o cientista político e também um economista. Basta ligar para o seguinte telefone, 011 33 37 5886. Vou repetir o número, 011 33 37 5886. Quem estará conosco hoje aqui ao vivo no estúdio da RIT serão os advogados, o advogado Alberto Rolo, especialista em direito autoral, e Joelson Sampaio, economista e professor da Fundação Getúlio Vargas. As perguntas devem ser enviadas preferencialmente por escrito. Quem não quiser ser identificado pode avisar que o seu direito será respeitado. Beatriz? Então, são 17 horas e 41 minutos e vamos direto ao Rio de Janeiro. Não, então vamos atualizar alguns resultados aqui antes que nós possamos falar com o Anderson lá no Rio de Janeiro com os números parciais, né? Nós estamos ao vivo também com Brasília, nós temos Criciúma, direto lá do sul do Brasil, nós temos a Bahia, nós temos Teixeira de Freitas na Bahia, Mato Grosso do Sul. É o Brasil todo ligado conosco na apuração 2022 neste segundo turno. E você já está com o resultado parcial de algum lugar, Beatriz? Vamos começar então com São Paulo. Vamos lá. São Paulo, nós temos o atual presidente Jair Bolsonaro do PL com 58,34% dos votos até o momento, 3,62% das urnas apuradas até agora. Para governador, Tarcísio, do Republicanos, está com 58,61% do favoritismo para governador e Fernando Haddad está com 41,39%. Muito bem, daqui a pouco mais informações direto das praças pelo Brasil. Beatriz, você também está recebendo informações a respeito do Brasil, né? No Brasil, nós acabamos de receber aqui a seguinte informação sobre urnas apuradas. Nós temos Jair Bolsonaro do PL com 51,68% dos votos válidos. Ele recebeu até agora 9.347.471 votos. E Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, recebeu 8.739.108 votos, com 48,32% dos votos válidos. Então, vamos agora para Santa Catarina. Lá, a apuração dos votos também está muito recente, 2,57% dos votos apurados até o momento. Temos Jair Bolsonaro na frente, com 64,74% dos votos, contra 35,26% do candidato Lula. E para governador, Jorginho Melo na frente, com 66,88% dos votos, e Décio Lima, do PT, com 33,12% dos votos. Então, Jorginho Melo está liderando lá em Santa Catarina. Liderando com uma grande diferença. Ele mantém essa preferência do eleitorado catarinense, que é um estado muito bolsonarista. Ele mantém, muito difícil ter uma virada lá no estado de Santa Catarina. Todas as pesquisas indicam esse movimento. Mas vamos agora com informações a respeito da Bahia. Na Bahia nós temos Lula liderando para a presidência da República. Ele está com 72,74% dos votos válidos, com 709.529 votos. Jair Bolsonaro do PL está com 27,26%. com 265.922 votos. E para governador, quem está liderando agora, lá nesse momento, na Bahia, pelo União Brasil, é o ACM Neto, com 50,91%. Então, até agora, uma virada na Bahia. Foi o Jerônimo que ganhou no primeiro turno, agora quem está ganhando, por enquanto, é o ACM Neto,
com 502.478 votos. E já o Jerônimo do PT, ele que está estreando nesse cenário político, está em segundo lugar aqui, com 49,09%, 484.478 votos. O Jerônimo foi um fenômeno no primeiro turno, ele que avançou muito e acabou levando o primeiro turno como campeão à frente de uma pessoa que é o ACM Neto, que tem um histórico familiar, foi prefeito 2 vezes, eleito no primeiro turno, cidade de Salvador, deputado federal, vem de uma família Magalhães muito tradicional, mas o Jerônimo muito escorado em toda a biografia do presidente Lula, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele conseguiu ficar praticamente cabeça com cabeça junto com a ACM Neto. Mas qual será o resultado final? Você acompanha aqui na RIT, Beatriz. Bom, então do Nordeste, na Bahia, vamos agora para o Espírito Santo, aqui na região sudeste do país. Temos um pouco mais das urnas apuradas, mais de 34%. Por enquanto, Jair Bolsonaro na frente, com quase 59% dos votos. Para governador, Renato Casagrande, que é do PSB, tem 53,90% dos votos apurados. No primeiro turno, ele também ficou em primeiro, mas por uma margem de erro de diferença, de 4% do mandato do PL, foi para segundo turno. Mas, por enquanto, temos Renato Casagrande na preferência e na preferência para a vaga de governador do estado. É interessante também falar um pouco sobre as pessoas que compareceram às urnas neste domingo. 881.426 já foram computadas aqui, que é 79,49% que foram votar e 20,51% não foram, que representa 227.490 pessoas. Lá no Espírito Santo, interessante é que o Renato Casagrande ele está buscando a reeleição. Ele é um homem que está na política há bastante tempo, já foi senador, já foi deputado, está buscando a reeleição e vamos ver quais são os números. Mas estamos só no começo. Olha lá em Alagoas, 5,90% das sessões totalizadas. Tem muita água para passar embaixo dessa ponte ainda. Lá o Lula está ganhando. Ele está com 62,87% dos votos válidos, com 62.793 votos. Já Jair Bolsonaro está com 37,13%, com 37.092 votos. E para governador, continua a preferência com Paulo Dantas. Paulo Dantas, do MDB, está com 58,03%, com 56.100 votos. Paulo Dantas, que passou por um vendaval nos últimos dias em relação à Polícia Federal, acusações seríssimas. Mas ele está vencendo aí o senador Rodrigo Cunha, do União, que está com 41,97% dos votos válidos, com 40.582 votos. Bom, agora vamos lá para o Amazonas. Então, nós temos 43,17% das urnas apuradas, quase metade. Temos o presidente Jair Bolsonaro, do PL, em primeiro, com 54,12%. O Lula, 45,88%. Já para governador, o Wilson Lima, que também busca a reeleição, tem 58,41% dos votos até agora, contra o Eduardo Braga, do MDB, que tem 41,59% dos votos até o momento. Também coincide com o cenário do Espírito Santo, em que a disputa, para o segundo turno foi um pouco acirrada e por isso foi para segundo turno e não foi definido em primeiro. O Brasil está dividido principalmente para presidente da República. O Brasil está, como disse hoje um jornal, o Estado de São Paulo, está com uma fratura. Metade é Lula, metade é Bolsonaro. Ainda é cedo para dizer quem vai ganhar o pleito para comandar o Palácio do Planalto para os próximos 4 anos. Mas vamos para um estado lá no sul do Brasil, Rio Grande do Sul. Como é que votou o gaúcho? Quem é que está vencendo lá no Rio Grande do Sul para a presidência da República é o Jair Bolsonaro, com 58,96%. Ele teve até aqui 1.091.170 votos e o Lula com 41,04%, com 759.393 votos. Eu quero destacar que sessões totalizadas no estado do Rio Grande do Sul, por enquanto, 27,52% das urnas.
E para governador, quem está levando para governador lá no Palácio dos Gaúchos é Eduardo Leite, do PSDB. Ele que já foi cotado até para ser candidato à presidência da República, está vencendo com 54,28% dos votos, com 978.135 votos. Ele vem seguido pelo Onyx Lorenzoni, o outro candidato que é do PL, com 45,72% dos votos, totalizando 823.974 votos. E agora vamos à região centro-oeste do país, lá no Mato Grosso do Sul, onde 63% das urnas já foram apuradas até agora. O presidente Jair Bolsonaro na frente, com 60,92% da preferência dos eleitores por lá, contra 39,08% do Lula, do PT. Para governador, o Eduardo, do PSDB, tem 55,63% do favoritismo, contra 44,37% do capitão Contar, que é do PRTB. Lá o estado muito rachado, né? A divisão no primeiro turno entre o Contar e o Riedel foi de apenas um ponto. O Contar teve 26% dos votos da preferência do eleitor e o Riedel, que é o candidato do Reinaldo Azambuja, que é o atual governador do Mato Grosso do Sul, teve 25%. Então é muito acirrado, não sei se vai ter virado ou não. Eu sei que o estado é bem bolsonarista e os dois estão também com o mesmo raciocínio bolsonarista. Fui confirmar aqui, tá certinho, viu? Tá do certinho? Primeiro turno, tá certinho, exatamente isso. Capitão Contar com 26,71% no primeiro turno, contra 25,16% do Eduardo. Esses números, uma memória, esses números me marcaram. Mesmo porque o Contar, o que favoreceu bastante ele no primeiro turno, Beatriz, é que o candidato Jair Bolsonaro, ele declarou em um debate político que o candidato dele era o Contar. As pesquisas não indicavam o Contar no segundo turno, indicavam-se o André Putinelli, o ex-governador, e também o Eduardo Riedel. Mas, por causa do apoio do presidente Bolsonaro, o Contar saiu vencedor no primeiro turno. Mas estão me dizendo aqui que o Anderson Nascimento está preparado. Vamos, o Anderson Nascimento está preparado? Posso chamar o Anderson direto do Rio? Ainda não, ele está contando os votos lá no estado do Rio de Janeiro. Aliás, um estado que foi muito disputado por Lula, por Bolsonaro. Eles fizeram muita campanha no segundo turno lá no estado do Rio de Janeiro. E é uma disputa acirrada. Mas a Beatriz está buscando informações do norte do Brasil. Acho que é Rondônia que você está buscando, né? Rondônia nós temos dois marcos, né? Nós temos dois marcos. Exatamente. Um é o Marcos Rogério, outro é o Marcos Rocha. Exatamente. Então, vamos lá. Então vamos lá para presidente. Jair Bolsonaro está na frente com 66,47% de preferência dos votos, contra o candidato do PT, Lula, que tem 33,53%. Já para governador, Marcos Rocha está na frente com 55,77%, ele que é do União, contra o Marcos Rogério, do PL, que tem 44,23% dos votos. Lá são 1.423 sessões que foram totalizadas, somando 76,41% que foram os eleitores que foram votar e 23,59% dos que não foram. Mas já temos aí alguns dados já se formando pelo país. Em Rondônia tem um quadro muito semelhante a Mato Grosso do Sul, porque os dois candidatos também são bolsonaristas. O Marcos Rogério é um jornalista, bacharel em Direito, ele que foi repórter de uma emissora de televisão e é senador da República, e o Marcos Rocha está tentando a reeleição. Os dois estão com o Bolsonaro e as pautas são muito semelhantes em relação à família, aborto, essas pautas assim de costumes. Mas vamos ver o que vai dar lá, se vai dar o Rogério ou se vai dar o Rocha. Mas eu quero destacar agora, Beatriz, porque falamos muito dos homens, eu quero destacar as mulheres, porque teremos, dentre os quadros hoje que estão disputando o pleito, nós temos duas mulheres no mesmo estado, lá em Pernambuco. Nós temos a Raquel Lira, que está disputando com a Marília Reis, e a Raquel Lira está vencendo. Ela virou, ela conseguiu uma virada por enquanto. A Raquel Lira, que é do PSDB, ela conseguiu 54,57% dos votos válidos, mas só apurou menos de 10% lá, só 9,71% das sessões totalizadas. Mas a Raquel Lira já conseguiu virar nesse pouco. E a Marília Reis, do Solidariedade, vem logo na sequência com 45,43%, 227.301 votos. A Raquel Lira,
que é uma família muito tradicional lá de Pernambuco. Ela que é filha do João Lira, ela foi prefeita de Caruaru, ela é bacharel em Direito, advogada. E nós temos a Marília Arraes, que é neta do Miguel Arraes, que é um dos fundadores do PSB, foi até professor de política aqui de um candidato a Senado pelo estado de São Paulo, que é o Márcio França. O Miguel Arraes ensinava política para ele. Então, nós temos duas famílias tradicionais, a família Lira e a família Arraes, disputando o governo do estado de Pernambuco. E a Marília Arraes, muito ligada ao Lula, apesar de estar no Solidariedade, ela se vestiu de vermelho durante toda a campanha e está contando com a vitória, mas ainda é cedo para dizer quem vai ganhar em Pernambuco. Para a presidência da República lá em Pernambuco, quem está na frente é o Lula. Ele mantém a preferência do estado, assim como no primeiro turno, ele está com 71,72% dos votos válidos, com 391.335 votos, e vem depois o Bolsonaro com 28,28%, com 154.326 votos. Beatriz. Então, agora vamos lá para Santa Catarina, onde tem pouquinho ainda de apuração. São 6,24% por enquanto de urnas apuradas. Para governador Jorginho Melo, na preferência dessa corrida do governo, com 69,23%, contra o seu adversário do PT, que é o Décio Lima, que tem 30,77%. Jair Bolsonaro na frente, com 67,51% dos votos, contra 32,49% do Lula. A gente podia fazer aquela menção sobre uma curiosidade das eleições deste ano, que temos para 8 cidades escolherem os seus prefeitos. Verdade. Que em 2020 esses candidatos não estavam aptos para participarem do pleito para prefeito de 8 cidades que se concentram a maior parte no Rio Grande do Sul. Então, temos aqui Cachoeirinha, Cerro Grande e Entre Rios do Sul, no Rio Grande do Sul. São 3 prefeitos, então. Canoinhas, em Santa Catarina, Joaquim Nabuco, em Pernambuco, Pinhalzinho, aqui em São Paulo, e Vilhena, em Rondônia. Então, essas 8 cidades vão escolher também o prefeito para este ano. Beatriz, ano que vem. Me dá o resultado nacional. Procura o resultado nacional que você já recebeu, porque daqui a pouco nós temos aqui, nós vamos voltar logo mais tarde com 2 entrevistados. Nós temos um cientista político, o professor Alberto Rolo, ele que é especialista em direito eleitoral, e também temos o Joelson Sampaio, que é economista. Nós vamos discutir o Brasil daqui para frente. Como é que fica depois das eleições o terceiro turno para todos os brasileiros? Já tem o resultado? Já tenho. Então, assim, pelo Brasil, está um pouco acirrado, já não tem tanta diferença assim de um candidato para outro, mas o presidente Jair Bolsonaro continua na frente com 51,23% dos votos, Lula com 48,77% e o total das sessões somam 26,04%. Tá pouco ainda, um quarto. Muito bem. Daqui a pouco eu e a Beatriz e toda a equipe da HIT de olho na urna na apuração. Nós voltaremos com mais informações direto da nossa central de jornalismo aqui em São Paulo. Continue com a programação da HIT. Até já. Até já. Olá, muito boa noite. A HIT está de volta ao vivo aqui dos estúdios, direto de São Paulo, com a apuração das eleições 2022. Comigo, Alexandre Jaqueto, e com ela, Beatriz do Vale. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Jaqueto. Estamos de volta aqui para apurar a decisão presidencial de 12 governos também pelo Brasil. E vamos já começar com as informações já atualizadas, que já estamos na reta final. Direto com o painel nacional. Quem é que vai governar o Brasil nos próximos 4 anos? Vamos aos números. Jair Bolsonaro e Lula. Vamos ao painel do Tribunal Superior Eleitoral. Nós temos o número atualizado com 94,10% das sessões totalizadas. Vamos aos números. Luiz Inácio Lula da Silva, ele está com 50,63%. Alcançou até agora 56.568.822 votos. E Jair Bolsonaro está com 49,37%, com 55.311.900
151.283 votos válidos. Temos até aqui, repito, 94,10% das sessões totalizadas, Beatriz. Estamos chegando lá. Então, agora vamos ao Rio de Janeiro para saber como está a situação lá, se já está chegando ao final também, com o Anderson Nascimento. Anderson, uma ótima noite para você. Já está chegando ao final também com o Anderson Nascimento. Anderson, uma ótima noite para você. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Jaqueto, e a todos que estão acompanhando esta corrida presidencial. Olha, aqui no Rio de Janeiro, eu tenho o site do Tribunal Superior Eleitoral também, mas que aponta apenas os votos do Rio de Janeiro. E aqui já foram apuradas 98,49% das urnas. Então está bem no finalzinho. Por enquanto, aqui no Rio, só os votos do Rio de Janeiro, 56,50% de votos foram para o presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição, e 43,50% ao candidato Lula. Contudo, nós temos visto aqui todo um aparato para que os dois candidatos pudessem votar. Um aqui no Rio de Janeiro e outro em São Paulo. Nesse momento, nós vamos ver como foi a votação do presidente Jair Bolsonaro e o candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. Neste segundo turno das eleições, os dois candidatos à presidência da República, o presidente Jair Messias Bolsonaro e o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, votaram na manhã deste domingo. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, chegou na sessão eleitoral na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, Zona Oeste do Rio, às 7h50 da manhã. Como a votação tem início às 8 horas em todo o Brasil, Bolsonaro cumprimentou apoiadores e aguardou em frente à porta da escola. Depois de votar, o presidente afirmou que a expectativa é de vitória. Nós temos boas notícias dos dias. Se Deus quiser, seremos vitoriosos à tarde. Ou melhor, o Brasil será vitorioso. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, votou hoje pela manhã em São Bernardo do Campo, em São Paulo, na região metropolitana. Ele chegou à Escola Estadual Doutor Firmino Correia de Araújo, no bairro Assunção, por volta das 9 horas da manhã, acompanhado do ex-governador Geraldo Alckmin, do PSB, candidato a vice. Na saída da sessão eleitoral, Lula falou com os jornalistas. Hoje, possivelmente, seja o dia 30 de outubro mais importante da minha vida. Porque hoje o povo está definindo um modelo de Brasil que ele deseja. Agora vamos acompanhar a decisão dos mais de 150 milhões de eleitores brasileiros aptos a votar em todo o país e no exterior. Tá aí. Bom, todos esses eleitores fizeram as suas escolhas até às 5 horas da tarde, horário de Brasília. E agora estamos nas apurações. Vamos voltar aqui para o TSE, o site, em que, deixa eu só atualizar para que vejamos, 99,08% das urnas apuradas. Aqui no Rio, Jair Bolsonaro, candidato à reeleição do PL, tem 56,51% dos votos. E o candidato Lula, do PT, tem 43,49%. Lembrando que esses resultados são específicos do Rio de Janeiro. Agora, se nós compararmos com o primeiro turno, onde Jair Bolsonaro ganhou 51% dos votos, ele teve um aumento de 5,50%. Já o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, ganhou no primeiro turno 40,68% dos votos, tendo um aumento aí para 43,49%. Bom, as expectativas para esse segundo turno das eleições foram muito altas. Nossa equipe foi às ruas para saber o que as pessoas estão esperando para esse resultado. Vamos ver. Perguntar para a senhora quais são suas expectativas para essa eleição do segundo turno. Bom, que o meu candidato ganhe, né? Porque tá difícil, então eu trouxe hoje até minha avó para a gente ver se a gente consegue melhorar um pouco as coisas aí para o nosso país. Olha, eu acho que vai ter uma rixa agora, né? E a gente não sabe o que está por vir aí agora. Mas pelo que eu estou prevendo do meu voto, eu creio que haja uma boa melhora. Só Jesus, né? Porque hoje em dia, só Jesus para conseguir fazer a gente levantar aí. Não sei, sinceramente eu não sei.
Bem, eu sou um pouco pessimista em relação a isso. Eu acho que eu escolhi um candidato, porque nós temos 2 para escolher hoje. É isso, vamos ver o que acontece. Olha, um Brasil melhor, um Brasil de esperança, um Brasil assim pleno e próspero. Esperança, né, para esse Brasil ir para frente mais uma vez, vamos tentar. Que a gente tem um país com um crescimento, com menos dificuldade aí para o povo, né? Porque a gente saiu de uma pandemia e agora tem que ter uma expectativa de crescimento, né? Essa aqui é a minha expectativa, independente de quem vai ser o novo comandante. Essa é a opinião das pessoas, é o que vemos agora como resultado das urnas apuradas. Vamos voltar aqui para o TSE, agora são 99,52% das urnas que já foram apuradas. E a votação aqui no Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, tem 56,52% de votos, 5.378.218 votos. Já o candidato Lula, aqui no Rio de Janeiro, tem 43,48% dos votos, que é correspondente a 4.137.896 votos. Essa corrida presidencial está bem acirrada nível Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, a diferença é até maior, mas para o Brasil inteiro, a gente já vê como disse uma entrevistada nossa, né? Tá bem dividido. E aí a gente tem que esperar as urnas terminarem de serem apuradas para a gente saber quem é o nosso novo presidente. Bom, Jaqueto e Beatriz, eu volto com vocês. Muito obrigado, Anderson, pelas informações e vamos direto a Brasília, onde quem fala ao vivo de lá do Distrito Federal é a repórter Jaqueline Fonseca. Boa noite, Jaqueline. As informações com você. Boa noite, Jaqueto. Boa noite, Beatriz, e a todos que acompanham o plantão de eleições da RIT TV. Aqui em Brasília, 99,99% das urnas já foram apuradas. E por aqui, Jair Bolsonaro está vencendo com 58,81% dos votos. Eu estou aqui na sede do Tribunal Superior Eleitoral e daqui a gente consegue ouvir a festa dos apoiadores de Bolsonaro que estão concentrados na esplanada dos ministérios, em frente ao Congresso Nacional. Também há um grupo de apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva concentrados na Torre de TV, que fica no outro extremo da esplanada dos ministérios. No primeiro turno, o TRE-DF foi o primeiro a totalizar todos os votos. O presidente da República acompanha a totalização de votos na Granja do Torto, que é uma das residências oficiais do presidente da República. Falando agora um pouco sobre como foi o dia, 3.365 urnas eletrônicas tiveram que ser substituídas em todo o país. Isso representa 0,65% das urnas. Aqui no Distrito Federal, um eleitor foi preso tentando filmar a urna no momento que ela deu problema. O eleitor não poderia sequer estar com o celular na cabine de votação, quanto mais filmar a urna. Por isso, ele foi levado à Polícia Federal, preso em flagrante por crime eleitoral. Assim como em todas as eleições, o Ministério da Justiça realizou a Operação Eleições para coibir os crimes eleitorais e flagrou 308 crimes em flagrante. Hoje à tarde, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, convocou a imprensa para dar um balanço sobre as eleições. Ele falou sobre as eleições no exterior. Disse que nesse segundo turno, a eleição no exterior foi mais tranquila que no primeiro turno. Houve sim registro de filas, mas essas filas se dissiparam rapidamente. Falando em votação no exterior, 81,58% das sessões já foram totalizadas no exterior e por lá, Luiz Inácio Lula da Silva está com 52% dos votos. Na conversa que o presidente do TSE teve com jornalistas agora à tarde, ele não quis dar uma previsão de que horas todas as urnas devem ser totalizadas, mas disse que isso deve ocorrer ainda hoje. A gente segue acompanhando e qualquer coisa, qualquer novidade, a gente volta no plantão das eleições da RIT TV. Jaqueto, Beatriz, é com vocês. Obrigada, Jaque. Uma ótima noite para você e obrigada pelas informações.
E de Brasília, vamos a Santa Catarina com a repórter Michele Veiga, que vai contar pra gente como está a apuração lá no estado e também os governadores, né? Jorginho Melo e Décio Lima. Boa noite, é com você. Boa noite, Bia. Boa noite, Jaqueto. Boa noite a todos. Santa Catarina já tem um novo governador. Jorginho Melo já está eleito com 70,66% dos votos apurados aqui no estado. Nesse momento, pelo TSE, 97,22% das urnas já foram apuradas, o que deu essa vitória a Jorginho Melo, que já vinha com uma grande votação no primeiro turno. Décio Lima ficou, por enquanto, com 29,34% desses votos apurados. Jorginho Melo não surpreende, mas também não bate a votação de 2018 do então governador Carlos Moisés, que ficou pelo primeiro turno, não chegou a essa disputa, que teve 75% dos votos na eleição de 2018. Já no cenário nacional, aqui em Santa Catarina, repete-se o favoritismo de Jair Bolsonaro até agora, 69,25% dos votos para ele e 30,75% dos votos para Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui no estado, a eleição ocorreu de forma 96,38% das urnas apuradas na Bahia, 96,47% das urnas apuradas apenas no município de Jaraguá do Sul. Também houve 5 casos de enquadramento com propagandas políticas, uma de compra de voto e um de impedimento de eleitor de votar. 3 casos de desordem que acabaram prejudicando os trabalhos eleitorais e uma ocorrência de uma pessoa que tentou votar mais de uma vez. Uma presidente de sessão acabou chamando a atenção por postar nas redes sociais uma foto pedindo voto para o seu candidato. Isso foi enquadrado em boca de urna, foi numa cidade no sul do estado, em Cocal do Sul, e ela acabou sendo enquadrada pela Polícia Civil. Foi um crime aí que chamou atenção porque ele foi denunciado até pelo próprio aplicativo do TSE, o Pardal, que teve bastante denúncia aqui no estado, mas esse chamou mais atenção porque foi ali e de imediato nas redes sociais. Uma outra informação que chama atenção aqui em Santa Catarina é que 115 urnas eletrônicas acabaram sendo substituídas e uma delas, inclusive, na cidade de Salete, no Vale do Itajaí, precisou ser substituída pela de cédula, isso mesmo, de cédula, com tecido, tudo certinho, porque as urnas eletrônicas daquela sessão acabaram não funcionando e aí ela teve que fazer essa substituição e, segundo o presidente do TRE Santa Catarina, a apuração desses votos vai acontecer de uma forma um pouco mais elaborada, né? Ao final da eleição, às 5 horas da tarde, esses votos foram computados na presença do juiz eleitoral e de demais membros que ali foram escolhidos da comunidade. Assim que apurados, esses votos são registrados numa urna eletrônica e aí sim computados nesse montante do estado de Santa Catarina, que agora chega a 98,07% das apuradas no estado. Uma eleição tranquila, um tempo bom em todo o estado, o pessoal foi às urnas, tudo bem tranquilo e aqui, por enquanto, a gente já tem governador e faltando menos de 2% para fechar a eleição no estado catarinense. Bia Giaqueto. Obrigado, Michele Veiga, pelas informações. E de Santa Catarina, vamos para o estado do Mato Grosso do Sul. De lá vai falar ao vivo conosco o Fábio Dorta. E o Mato Grosso do Sul teve um primeiro turno bolsonarista. Bolsonaro ganhou no primeiro turno e também no primeiro turno nós tivemos o estado bem dividido. O capitão Contar do PRTB teve 26% dos votos e o Eduardo Riedel, do PSDB, que é o candidato do Reinaldo Azambuja, governador do estado, ele teve 25%. E agora, Fábio Dorta, como é que ficou a apuração? Boa noite. E agora, como é que ficou a apuração? Boa noite. Boa noite, Jaqueto. Um abraço a todos que estão acompanhando a nossa programação. Em relação à eleição presidencial, não mudou quase nada. O presidente Jair Bolsonaro venceu com 59,49% dos votos e o Lula teve 40,51%. Agora, para o governo do estado, o Riedel inverteu o resultado do primeiro turno e com sobras, viu, Jaqueto? Eduardo Riedel teve 56,90% dos votos contra 43,10%
dados a Capitão Contar. Quase 200 mil votos num colégio eleitoral de cerca de 1.900.000 eleitores. Foi o primeiro estado oficialmente a declarar o resultado final da eleição. Inclusive, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral já está nesse momento em Campo Grande. Daqui a pouco vai dar uma entrevista coletiva para anunciar oficialmente, mas nos aplicativos a decisão já está tomada pelos sul-mato-grossenses. Com 2 horas e 12 minutos, todas as urnas aqui no estado foram apuradas. Mas olha, 160 urnas precisaram ser trocadas. Dia de muito sol no estado inteiro, sem problemas, sem muitas intercorrências, poucos problemas realmente. Aconteceu um caso curioso aqui, viu, Jaqueta? Em Ponta Porã, cidade gêmea da Paraguaia Pedro Juan Cabaleiro, na fronteira do Brasil com o Paraguai e Mato Grosso do Sul, as 2 cidades tiveram eleição. Ponta Porã, claro, eleição para a presidência da República, governador do estado, e Pedro Juan Cabaleiro, eleição extraordinária para prefeito. Ocorre que no dia 17 de maio desse mês, o então prefeito José Carlos Acevedo, ele sofreu um atentado a tiros, morreu 5 dias depois. A cunhada dele, Caroline Acevedo, que é a presidente da Câmara, assumiu a prefeitura, então foram marcadas as eleições lá, os votos são em cédulas de papel. Nós só ficaremos sabendo o resultado amanhã, mas nós estivemos acompanhando todo o andamento das eleições lá na fronteira e, claro, nos telejornais da RIT, o nosso telespectador vai ficar sabendo como tudo isso aconteceu. Confirmando, então, no primeiro turno, o Contar teve 26,72% dos votos, 33 mil votos à frente do Riedel, que teve 25,17%. Agora mudou e mudou muito. O Riedel foi para 56,90% e Capitão Contar ficou com 43,10% dos votos. O Contar se valeu muito no primeiro turno, Jaqueta e amigos que acompanham a nossa cobertura eleitoral, de uma declaração dada pelo presidente Jair Bolsonaro. Você até disse isso agora há pouco. No primeiro turno, em um dos debates, disse que apoiava o Contar. No segundo turno, ele retirou esse apoio porque os 2 candidatos aqui, tanto o Riedel como o Contar, eram bolsonaristas, e aí o Eduardo Riedel, com a estrutura maior de campanha e apoiado pelo governador Reinaldo Azambuja, acabou vencendo até com facilidade. Eu volto com você. Obrigado, Dorta. Uma ótima noite para você, viu? Um ótimo domingo. Bom, e do Centro-Oeste, vamos agora ao Nordeste, lá na cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia, falar com Herbie Aguiar, que vai dar um parecer sobre as eleições lá no estado e também contar para a gente, né, Herbie, esse cenário que parece que está se repetindo como foi no primeiro turno, entre o candidato Jerônimo do PT e o ACM Neto do União Brasil, que teve o Jerônimo quase conseguiu ser eleito já no primeiro turno, mas teve que ir para segundo. Como está a situação agora? Boa noite para você. Boa noite, Beatriz. Boa noite a todos. 7 horas e 41 minutos. Aqui no estado da Bahia, a eleição para governador está matematicamente definida. A gente vai acompanhar os números aqui na tela. Com 97,38% das sessões totalizadas, a gente tem aqui, primeiro, vamos trazer aqui para governador, né, que a eleição já está matematicamente definida. Jerônimo Rodrigues, do PT, tem 52,56% dos votos válidos. ACM Neto, do União Brasil, 47,44% dos votos válidos. Como eu disse, a eleição para governador na Bahia, matematicamente definida, elegendo Jerônimo Rodrigues, do PT, governador do estado aí a partir de 2023. Para presidente da República, a gente tem esses números aqui. Lula com 71,98% dos votos válidos, Jair Bolsonaro 28,02%. Bom, Jerônimo Rodrigues do PT, ele nasceu em 1965, tem 57 anos. Ele nasceu em Aiquara, uma cidade do interior aqui da Bahia. Ele é professor do ensino superior, casado. Ele, na administração do governador Rui Costa, atual administração do governador Rui Costa, ele foi secretário de Educação aqui do estado da Bahia. Então, o Jerônimo Rodrigues está eleito matematicamente governador aqui do estado da Bahia, nesse momento com 57,52% dos votos apurados. Ele teve aí 52,56%. 97,52% das urnas apuradas. Falando um pouquinho aqui da Bahia, que é o 4º maior
Colégio Eleitoral do Brasil, com mais de 11 milhões de eleitores. A gente teve um dia tranquilo aqui, como foi também no primeiro turno. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública aqui da Bahia, foram registrados 18 crimes eleitorais em Salvador e também em 3 cidades do interior, Jequié, Ibiratá e Jitaúna. 15 ocorrências foram por boca de urna. Na capital, houve o registro aí da Secretaria de Segurança Pública da Bahia de 2 casos de agressão. Um caso que chamou atenção ocorreu em Jequié, que foi um homem que foi flagrado tirando aí foto dentro da cabine de votação. Claro, ele foi preso. O Tribunal Regional Eleitoral aqui da Bahia divulgou que 134 urnas precisaram ser substituídas em 72 cidades. Porto Seguro, no extremo sul, foi a cidade com o maior número de substituições, 16 urnas, então, trocadas aqui no estado da Bahia. Então, repetindo aí os números, a gente está muito próximo aí da totalização dos votos, né? 97,85% das urnas apuradas, quase 100%. Então, matematicamente, eleito aí Jerônimo do PT com 52,59%. ACM Neto, né, disputando aí o segundo turno do União Brasil com 47,41%. Para presidente da República, nesse momento com 97% das sessões totalizadas, Lula tem 72% dos votos aqui na Bahia, Jair Bolsonaro 27,99%. São esses os números aqui do nosso estado. Eu volto com vocês. Obrigado, Herbe Aguiar, direto da Bahia ao vivo. Mas o primeiro turno foi uma disputa bastante acirrada entre os candidatos Lula e Bolsonaro, como está acontecendo hoje. A diferença no primeiro turno entre os dois candidatos que estão disputando agora foi menos do que mostravam algumas pesquisas. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, no primeiro turno, obteve a maioria dos votos válidos. Ele ficou com 48,43%. Lula recebeu 57.259.504 votos. Já o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro obteve 43,20% dos votos válidos no primeiro turno. Ele recebeu 51.072.345 votos. A diferença entre Lula e Bolsonaro foi de pouco mais de 6 milhões de votos. Lula teve mais votos nos estados do Nordeste e em Minas Gerais. Já Bolsonaro registrou mais votos nos estados do Sul, Centro-Oeste, na maioria dos estados do Sudeste e alguns estados do Norte. Muito bem, e agora nós temos que atualizar como está a situação de momento no Brasil, né, Beatriz? É verdade. Porque o primeiro turno já falamos tudo, como é que foi o painel, mas nós temos a atualização para presidente da República. Temos 97,33% das urnas apuradas. Lula segue na frente com 50,73% dos votos. Bolsonaro tem 49,27%. Num panorama total, temos aqui o que chama muita atenção também, Jaqueto, mais de 3.800.000 votos nulos e mais de 1.740.000 em branco. Isso chama muita atenção, né? Daqui a pouco a gente fala sobre as abstenções, como foram pelo Brasil, também no primeiro turno. E você vai me dar informação daqui a pouco sobre o estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil, com 46 milhões de habitantes. Mas quem está conosco aqui nos estúdios da RIT ao vivo é o professor Joelson Sampaio. Ele é doutor em Teoria Econômica pela USP, Finanças Corporativas e Mercados Financeiros, da FGV e também professor da FGV. Boa noite, professor. Boa noite. É um prazer tê-lo conosco. O que queremos saber é, depois das eleições, como é que vai ficar a vida, o bolso do brasileiro? O presidente que assumir o Palácio do Planalto vai pegar um janeiro de 2023 melhor que o janeiro 22? Ótima pergunta. Para 2023, a expectativa para a economia é de bastante desafio. Ou seja, qualquer que seja o presidente eleito, há um cenário mais desafiador. Porque a Europa tende a crescer menos, os Estados Unidos também, enfim, tinha uma expectativa
de retomada da economia melhor, a China principalmente crescendo menos, e essa expectativa do mundo crescendo menos, a gente tem aqui um impacto direto para o Brasil. E não só isso, quando nós temos o início aí de um ciclo político, a gente geralmente tem um ano mais desafiador, o que traz aí um panorama aí de um 2023 do ponto de vista econômico mais desafiador para o Brasil. Agora, professor Joelson, o mundo não viu uma inflação como essa em tudo quanto é país há 40 anos. O grande desafio nos primeiros dias do próximo presidente, qual que vai ser mediante essa inflação que vem crescendo pelo mundo? Olhando os aspectos econômicos, né, para 2023 e os próximos anos, a gente tem ainda aí o cenário da inflação pressionando, a gente tem já uma retomada do crescimento econômico, principalmente para 2022. Nós temos aí uma inflação arrefecendo, ou seja, diminuindo em termos de patamares, mas o mundo ainda tem um nível de inflação muito alto e para 2023 a gente pode continuar sim tendo esses impactos de inflação, pressão de preços em diversos segmentos. E quando a gente analisa o Brasil especificamente, a gente tem uma inflação que ela é muito, digamos que, cruel, principalmente para as famílias de menor renda, né, que é a inflação de alimentos, que desde a pandemia trouxe aí um cenário muito desafiador para o orçamento das famílias. Para esse ano, com o cenário de juros e algumas medidas que foram tomadas pelo governo, a gente conseguiu aí trazer uma inflação menor, abaixo de 2 dígitos, mas para 2023 em diante, a gente pode voltar sim a ter um cenário aí de uma inflação mais elevada com uma perda de renda das famílias. Professor, a gente continua falando daqui a pouco. Continua aí, eu quero só, Beatriz, dando a atualização de São Paulo. Como é que está aqui o candidato Tarcísio e o Haddad? Quem é que está na frente? Já fechou. Já fechou? Matematicamente, Tarcísio foi eleito em 2023, será o nosso governador. Então fechou Tarcísio de Freitas, está ali o número, ele que é dos Republicanos, ele manteve a frente assim como no primeiro turno. Assim como no primeiro turno. Ele fechou com 55,31% dos votos, o que representa 13.206.551 votos para o Tarcísio, que ano que vem, então, nos representará. Mas ainda faltam 2% das urnas aqui de São Paulo para serem apuradas. Mas matematicamente o Tarcísio já está eleito. Já está eleito. E Bolsonaro, por São Paulo, segue na frente, com 55,28%. Perfeito. No Palácio Bandeirantes, então, amigo Joelson, professor Joelson, da Faculdade Getúlio Vargas, temos em São Paulo já fechado com o Tarcísio de Freitas. Mas o senhor citou juros. Essa semana nós tivemos a taxa de juros também já em 13,75%. A taxa de juros aumentou bastante este ano. No ano passado, ela estava em outubro de 2021, 7,75%. Passou um ano, 13,75%. Tudo isso para manter a inflação no centro da meta, no objetivo. Ela vai continuar desse jeito? Essa é uma pergunta que muitas famílias fazem, enfim, por conta do nível, do custo de vida das pessoas. Geralmente, quando a gente tem um nível de inflação mais alta, ou um nível mais alto de inflação, a gente tem uma resposta aí por parte do governo com o aumento da taxa de juros e não foi diferente desta vez. Nós tínhamos uma taxa de juros em 2021 partindo de 2% e chegamos hoje numa taxa de juros de 13,75%, que é uma taxa bastante elevada e afeta o dia a dia das pessoas. Por conta da inflação, por conta desse cenário, para 2023, a gente tende a ter uma taxa de juros menor, mas não nos níveis que nós observamos aí em 2021, 2020, por conta da pandemia. Ainda teremos uma taxa de juros bastante elevada, pressionando aí o orçamento das famílias, e não só isso, né? Principalmente as famílias mais endividadas, que hoje têm aí um problema com superendividamento, e essa taxa de juros acaba pressionando ainda mais o que sobra no final do mês para as famílias de menor renda. Daqui a pouco a gente vai ver aqui no plantão da Rede TV, daqui a pouquinho, uma entrevista que eu fiz com o Tarcísio de Freitas há alguns meses, os planos dele para São Paulo. O pessoal está preparando para você, não saia daí. Mas, professor Joelson, o teto de gastos é uma grande interrogação para muitos brasileiros, porque o Meirelles, que foi ministro da Fazenda, está do lado do Lula, pediu licença para gastar 100 bilhões a mais do teto de gastos. O Paulo Guedes, ministro da Economia do Bolsonaro, disse que o teto foi mal feito na época do Michel Temer.
Então, o que é que o presidente da República, seja ele Lula ou Bolsonaro, em 23, como é que ele tem que posturar uma alternativa para substituir o teto de gastos junto ao Congresso? Um desafio também e tanto, porque imagine só, a apresentação de Jair Bolsonaro para pagar o Auxílio Brasil no Congresso há alguns dias foi de R$ 405, mas a promessa são 600. Já estoura o teto de gastos. Então tem que ter uma manobra muito bem feita com o Congresso para poder fechar a conta. Exatamente. Para as famílias, enfim, que nos assistem entenderem, o teto de gastos é como se você colocasse ali um limite de gastos do governo respeitando a receita do governo. Isso vale para todo mundo. Foi uma conquista que o Brasil teve, é importante. Já tivemos problemas sérios aqui no Brasil por conta do teto de gastos. Quando nós analisamos hoje as duas campanhas, nós temos um grande desafio. Por quê? Ambas colocam em xeque a questão da continuidade do teto de gastos. Do lado do Bolsonaro, nós temos uma alternativa que é atrelar os gastos ao endividamento. E do lado do candidato Lula, nós temos uma outra alternativa que é atrelar o aumento de gastos ao superávit primário. Ambos têm uma dificuldade em explicar como eles vão fazer isso, e não só isso, tem uma dificuldade política, né? Ou seja, para conseguir avançar numa alternativa, precisa ser uma alternativa bastante discutida e viável politicamente, porque vai precisar, sim, de aprovação no Congresso Nacional. E aí o grande desafio que fica para o próximo governo é como que vai lidar com essa questão da pressão dos gastos e, se não tiver o teto de gastos, que foi uma conquista importante para o Brasil, o que venha substituir de forma responsiva e sustentável para manter crescimento econômico de longo prazo no Brasil. Professor Gelson, daqui a pouco a gente continua esse bate-papo. É o bolso do brasileiro, é o consumo dia a dia, é o nosso dia a dia com as finanças. Mas a Beatriz vai chamar uma praça agora ao vivo. Vamos chamar ao vivo a repórter Jaqueline Fonseca, lá de Brasília, que vai nos dar mais informações da nossa capital federal. Boa noite, Jaque. Boa noite, Beatriz, Jaqueto, a todos que nos acompanham. A gente segue aqui na frente do Tribunal Superior Eleitoral. Por aqui, nenhum tipo de manifestação, tudo tranquilo aqui na frente do TSE. Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro estão concentrados na esplanada dos ministérios, em frente ao Congresso Nacional, e na outra ponta da esplanada do eixo monumental estão os apoiadores do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Eles estão na torre de TV acompanhando a apuração de votos. Por enquanto, 98,72% das sessões foram apuradas e Luiz Inácio Lula da Silva está na frente com 50,82% dos votos. Eu destaco que no primeiro turno das eleições, a totalização das urnas só foi concluída na terça-feira, dia 4. A sessão eleitoral de Coari, no Amazonas, foi a última a ser totalizada. Isso ocorreu às 10h27 de terça-feira. A expectativa do Tribunal Superior Eleitoral é que neste segundo turno, todas as urnas aqui do Brasil e também as do exterior sejam totalizadas até o fim do dia de hoje, até a meia-noite. No exterior, 91,7% das sessões foram totalizadas e por lá Lula está com 51,11% dos votos. A gente segue acompanhando a totalização dos votos e a movimentação dos apoiadores aqui em Brasília. Beatriz, Jaqueto. Jaque, muito obrigada pelas suas informações e uma ótima noite para você aí de domingo. Bom término. E você tem informações atualizadas para presidente. Seguimos agora com as informações atualizadas para presidente da República. Com 98,77% das urnas apuradas até o momento, Lula do PT está na frente com 50,82% e Jair Bolsonaro 49,18%. Está muito apertado. Porém, a diferença que nós podemos ver na quantidade de votos é aí que entra, né, esse cenário todo. O Lula tem 59.533.747 votos. Bolsonaro, 57.605.947 votos. Então, nós estamos aí na expectativa, né, de apurarmos esses pouco menos de 2% restantes das urnas para definirmos, então, o representante do nosso país ano que vem. E tanto um quanto o outro, professor Joelson, eles prometeram uma situação que é o imposto de renda. Isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, disse o ex-presidente Lula. Atenção, estamos
estamos recebendo uma informação agora. O TSE acaba de declarar presidente da República do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ver. Luiz Inácio Lula da Silva. Já foi matematicamente definido eleito. Lula com 50,83% dos votos, que é justamente a questão da diferença de 2 milhões de votos. Então, Lula teve quantos votos ao todo? 59.563.912 votos. Bolsonaro, 57.627.462 votos. Falta 1,29% das urnas para serem apuradas, porém, matematicamente não tem como chegar a essa diferença de mais de 2 milhões de votos. Definida a eleição para presidente do Brasil, e Luiz Inácio Lula da Silva assume a partir de janeiro de 2023, mais uma vez, pela terceira vez, mais um mandato como presidente do Brasil. E nós estamos aqui com o professor Joelson Sampaio, economista, ele que é da FGV, e sabemos que Lula prometeu isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. A Unafisco fez as contas e disse que para chegar nisso são necessários 200 bilhões de reais dos cofres públicos. O contribuinte, ele pode esperar esse cumprimento de promessa do Lula, professor? Hoje a gente tem um cenário, agora, com essa definição, com desafios pela frente em relação à economia, por conta das promessas que foram feitas, e aí seriam desafios para qualquer que fosse o candidato eleito. E esses desafios, eles começam principalmente por algo muito difícil de se conciliar na economia, que é aumento de gastos, que às vezes não são acompanhados com aumento de receita. E nesse caso, especificamente, a gente tem aí um aumento de gastos, com uma redução de receita, por conta, a gente vai ter uma expectativa de manutenção dos benefícios que foram prometidos e já parte deles concedidos em 2022 pelo atual presidente Jair Bolsonaro. E não só isso. Nós temos um cenário também agora, como você colocou, de redução de receitas quando você abdica, ou seja, quando você abre mão aí de taxar até uma faixa de renda, ou seja, aumentar a faixa de isenção. E aí o que fica para a economia e agora para 2023 é como conciliar isso. Porque se não for possível, a gente pode ter um problema econômico que pode trazer aí um prejuízo aí para a sociedade, ou não cumprir a promessa se não for viável também do ponto de vista econômico. Ou seja, são duas situações bastante desafiadoras para o próximo presidente. E o combustível também é um grande desafio, porque tivemos esse ano todo a gasolina, o álcool segurando a inflação. Vai ter agora, possivelmente, nós temos um cálculo de 18% a 20% de valor que está sendo represado. Isso vem para o consumidor quando, professor? Esse benefício ele fica até o final do ano e aí quando a gente virar o ano, a gente já perde esse represamento que tende a trazer aí também uma pressão para a inflação. Tudo isso são, digamos, desafios econômicos, que hoje foram colocados ao presidente eleito, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vai ter que conciliar esses desafios com esse pacote, enfim, com o seu programa de governo, para conseguir manter aí o Brasil numa trajetória de recuperação da economia. Até aqui foi um cenário de eleição, disputa, agora a gente tem o desafio da realidade. Eu quero agradecer a entrevista do professor Joelson Sampaio, ele que é professor da Faculdade Getúlio Vargas. Muito obrigado pela entrevista e que o senhor venha umas próximas vezes também para brilhantar uma apuração como essa e outros detalhes a respeito de como ficaremos nós brasileiros com o novo presidente e o nosso bolso, que é muito importante. Obrigado, viu, professor? Muito obrigado, boa noite. Boa noite. E a Beatriz vem com atualizações de São Paulo, Bia. Vamos com a atualização de São Paulo, então. Vamos aqui... Para governador de São Paulo, Tarcísio. Para governador já temos Tarcísio, já temos. Né? Ele que até foi uma sugestão do atual presidente Bolsonaro. Matematicamente, ele foi eleito com 55,31% dos votos, o que representa 13.307.760 da preferência aqui dos paulistas. E
Para presidente, o Bolsonaro ficou na frente com mais de 55% contra 44% do Lula. Em São Paulo. Em São Paulo. Mas aqui podemos já, faltar só um pouco, mas como matematicamente o governador e presidente já estão eleitos, aqui por São Paulo, então esse restinho aqui de urnas para serem apuradas já... Para quem tiver alguma dúvida, daqui a pouco vai sair o 100%. Exato. Mas vamos voltar um pouco ao candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que ele deu uma entrevista aqui para a Rede TV em março deste ano, quando ele era ainda ministro da Infraestrutura. Ele falou de alguns temas como privatização, agronegócio, entre outros. Vamos conferir um trecho dessa entrevista. Exatamente. Se a gente pensar que São Paulo hoje tem 31% do PIB do Brasil e, ao mesmo tempo, dos 188 mil agricultores de São Paulo, 40% ganham até 2 salários mínimos, 70% até 10. E quando a gente pensa que nós temos 2 milhões e 200 mil famílias beneficiárias de Auxílio Brasil, a gente percebe que mesmo o Estado tendo toda essa estrutura e toda essa pujança, ainda é um Estado desigual. Nós temos um déficit habitacional na casa dos 3,5 milhões de moradias e um problema de moradores de rua que vem se agravando a cada dia. Então, é necessário desenvolver políticas públicas para combater essa questão da desigualdade, misturar a política habitacional com política de acolhimento, mudar um pouco o conceito de assistência social para desenvolvimento social, para que a gente possa construir pontos para oportunidade. A oportunidade muitas vezes está ali, mas se a gente não tornar as pessoas aptas a aproveitar a oportunidade, ela não consegue se desenvolver. A maior vulnerabilidade da indústria de proteína animal é falta de milho, é falta de ração. E a gente tem que ligar os centros produtores para o mercado consumidor, ou seja, para a indústria. Os grãos estão sendo produzidos, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, hoje estão crescendo na direção de Goiás, Tocantins, no oeste da Bahia. E, obviamente, o próprio agro em São Paulo tem uma relevância muito grande. É por isso que nós focamos muito da nossa estratégia de transportes no desenvolvimento do setor ferroviário. Então, nós concluímos a ferrovia Norte-Sul. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, nós ligamos o segmento de Estrela do Oeste para São Simão, em Goiás, e lá em Goiás saímos de São Simão e chegamos até Anápolis. Nós fizemos a concessão da ferrovia de integração Oeste-Leste. Nós estamos fazendo a extensão da Ferronorte, que é a ferrovia que hoje vai de Rondonópolis e amanhã irá até Lucas do Rio Verde. Então, a gente vai pegar grãos cada vez mais ao norte e levar para o Porto de Santos, porque a Ferronorte chega em Aparecida do Taboado e se engata na Malha Paulista, que nós fizemos a prorrogação do contrato com investimento associado. São 6 bilhões de reais que vão ser investidos nessa ferrovia. Então, a gente vai ter a duplicação do ramal de Tirapina para Santos, a recuperação do ramal de Colômbia, recuperação do ramal de Panorama, o contorno de São José do Rio Preto, então começando lá em Mirassol, pegando o Rio Preto, indo até Cedral. Então, muito investimento ferroviário. E esse investimento ferroviário vai trazer oferta de transporte, vai reduzir custo do frete. Ou seja, os nossos produtos vão chegar mais baratos e a gente vai diminuir essa vulnerabilidade da indústria. Essas foram algumas ideias do ex-ministro da Infraestrutura e agora o candidato que foi eleito, é o atual governador do estado de São Paulo, eleito hoje, com a maioria dos votos, ele que é do Republicanos e vai assumir o Palácio dos Bandeirantes o ano que vem. Mas eu quero informações agora de Alagoas. De Alagoas, nós já temos aqui um governador também eleito. Matematicamente definida a eleição em Alagoas, está eleito pelo MDB o Paulo Dantas. Ele teve 52% dos votos, 829.487 votos, eleito Paulo Dantas de Alagoas, ele que é aliado do grupo do senador Renan Calheiros. Beatriz. Então, vamos de Alagoas para Paraíba. Também já temos 100% das urnas apuradas.
Quem ficou à frente para governador foi o João Azevedo, do PSB, com 52,51% dos votos. São 1.221.904 votos. Então, ano que vem, PSB lá na Paraíba assume o governo. Muito bem, estamos agora aqui ao vivo com mais um entrevistado, Alexandre Rolo, doutor Alexandre Rolo, advogado, especialista em direito eleitoral. Doutor Alexandre, muito obrigado pela presença, uma boa noite. Boa noite, Beatriz, boa noite, Alexandre, é uma alegria estar aqui com vocês. Que bom. O senhor viveu um ano também como nós, um ano extraordinário em relação a resoluções jurídicas. Eram resoluções uma atrás da outra, eu dormia de um jeito e acordava com outra informação. Eu pensava, será que está certo isso? Como é que o senhor vê esse momento tão diferente na política brasileira? Olha, foi uma eleição bastante disputada, bastante polarizada, e agora a gente já pode falar no passado, né? Foi uma eleição, porque acabam de ser divulgados os dados e o ex-presidente Lula acabou se reelegendo, segundo os dados aí do Tribunal Superior Eleitoral, mas essa polarização trouxe realmente vários embates jurídicos, e isso fez com que o TSE tivesse algum protagonismo nessa eleição, mas esse protagonismo do TSE, ele veio justamente dessa polarização e dessa diferença apertada de votos que a gente acabou de constatar aí com o final, ou quase final, da apuração. Então, me parece que o TSE foi testado, teve que se manifestar, nós tivemos resoluções aí de última hora estendendo o poder do Tribunal Superior Eleitoral, isso foi questionado inclusive pela Procuradoria-Geral da República e acabou prevalecendo, o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo e disse que era constitucional aquela resolução, enfim, a gente não morre de tédio aqui no Brasil, principalmente nós que atuamos no direito eleitoral. E, doutor, nós temos também um outro protagonista nessa história, as fake news. O que o senhor pode dizer a respeito dessas fake news que tiveram uma ascensão muito grande, principalmente nessa reta final das eleições? A questão da punição, né, de como essas fake news, para combatê-las. Talvez o preço que as pessoas têm que pagar dessas pessoas que disparam essas notícias falsas, elas deviam ser assim, mais salgadas para que pudesse evitar de alguma forma que isso acontecesse? Me parece que o TSE já sabia dessa questão das notícias fraudulentas, das fake news, das notícias falsas, sabia que a gente teria muito problema disso nessas eleições, mas eu acho que o TSE foi pego de surpresa com o volume. Realmente o volume de fake news, de notícia fraudulenta, foi um volume extraordinário, talvez muito maior do que o próprio TSE imaginava. E eu penso que nós temos uma falha, eu acho que é importante deixar isso aqui destacado, uma falha na nossa legislação eleitoral, porque, por um lado, nós temos as fake news como crime eleitoral, dependendo da situação, eu posso ter a configuração do crime eleitoral. Mas, por um outro lado, a questão da notícia fraudulenta, você consegue ajuizar uma representação, isso aconteceu muito ao longo dessa eleição, pedindo a exclusão do conteúdo, e isso aconteceu muito, o TSE determinando exclusão de conteúdo do Bolsonaro, exclusão de conteúdo do Lula, aqui no estado de São Paulo a mesma coisa, e no Brasil inteiro a mesma coisa. Mas aí é o detalhe que eu acho que fica faltando e fica como sugestão para o próprio Congresso Nacional aperfeiçoar a nossa legislação. Porque, ao mesmo tempo em que a gente tem, o TSE tem, na lei, né, precisa se valer da lei, e na lei tem a possibilidade de exclusão do conteúdo, não tem a possibilidade da imposição de multa. Então, aqui é o negócio, porque excluiu o conteúdo, excluiu e não tem maiores consequências para quem está divulgando a fake news. Se além da exclusão de conteúdo a gente colocasse uma multinha que seja de R$5.000, R$10.000, não sei o valor, isso o Congresso Nacional tem toda a condição de discutir, eu acho que as pessoas pensariam 2, 3 vezes, porque começa a doer no bolso e diminuiria, no meu ponto de vista, a quantidade de fake news. Eu quero chamar a atenção para o Rio Grande do Sul. Nós temos urnas também quase totalizadas no estado do Rio Grande do Sul. O povo gaúcho já votou e as sessões totalizadas, 99,93%, e já temos um governador eleito no estado do Rio Grande do Sul, matematicamente definido, Eduardo Leite, do PSDB. Ele foi eleito governador do estado.
Ele que foi vereador, foi prefeito da cidade de Pelotas, já teve o nome ventilado para ser candidato à presidência da República e teve hoje, até agora, 3.684.709 votos, com 57,11% dos votos no estado do Rio Grande do Sul. Essa é a situação lá do povo gaúcho, que tem o Eduardo Leite com mais um mandato. Perdeu o Onyx Lorenzoni, que foi ministro por 7 pastas do governo Bolsonaro, deputado federal por 5 mandatos, mas não deu para o Onyx dessa vez. Eduardo Leite, confirmado governador do Rio Grande do Sul. Bom, agora vamos para Santa Catarina, então. 99,94% das urnas apuradas. Matematicamente também, Jorginho Melo, do PL, eleito com 70,69% dos votos. Então, assim, foi uma diferença muito grande, ao contrário do que aconteceu também com o Onyx Lorenzoni, que no primeiro turno quase levou. Quase levou, mas virou, teve virada. Virou. Teve virada lá, teve virada no Mato Grosso do Sul, que o Riedel, que perdeu no primeiro turno para o Capitão Contar, conseguiu virar e é eleito hoje o governador do estado do Mato Grosso do Sul, também pelo PSDB. Então, o PSDB faz governador no Mato Grosso do Sul e faz governador também no estado do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco a gente vai ver o Eduardo Riedel ali. Eduardo Riedel, eleito governador do Mato Grosso do Sul, mas daqui a pouco a gente vai ver também as duas mulheres. Sim. A Marília Reis, do Solidariedade, que se vestiu de vermelho o tempo todo para aliar a imagem dela ao Lula, e a Raquel Lira, que é do PSDB. Será que deu PSDB ou será que deu a Marília Reis? Mas você tem informações de outro estado do Brasil? Vamos ver aqui. Você vai ver daqui a pouco. Eu vou continuar a entrevista aqui com... Estão me dando uma informação aqui. Podemos chamar a Marília Reis? Já tem informações de Pernambuco. Deixa eu ver quem é que está ganhando. A Raquel Lira. A Raquel Lira, ela ganhou com 58,69% dos votos, com 3.098.545 votos. Raquel Lira, do PSDB, ela conseguiu ganhar de virada. Ela que é filha do João Lira, uma família muito tradicional lá em Pernambuco. Ela foi prefeita de Caruaru, ela é advogada. Então nós temos PSDB fechado como governador lá no estado de Pernambuco, nós temos Mato Grosso do Sul e nós temos também o Eduardo Leite, lá no Rio Grande do Sul. Há 20 anos, eu vi a seguinte situação mais ou menos nesse horário. Era Lula disputando com José Serra. E o Lula ganhou de José Serra. Nós tínhamos, o senhor acompanhou junto comigo na ocasião, nós tínhamos aí praticamente eleições atrás de eleições nessa polarização. A social-democracia enfrentando um partido que sempre defendeu causas sociais. Teve o Lula candidato pela primeira vez há 20 anos no Brasil, e agora ele conseguiu o 3º mandato. E em 2018 eu vi uma situação extraordinária, que foi um candidato esfaqueado, que dava entrevista dentro do hospital, e vi também o outro que estava preso, que não podia ser candidato, e aí lançou o Haddad. Quem ganhou foi o Bolsonaro, e agora mudou. Agora quem assume é o Lula, com desafios, junto com o PSDB, em estados que acabei de citar, e junto com o Tarcísio. Como ser presidente do Brasil, tendo o Tarcísio sendo governador de São Paulo? O Lula tem muitos desafios de governabilidade, né, doutor? Vai ter vários desafios. Me parece que aqui em São Paulo vai ser um reduto bolsonarista, né? Tarcísio, que é, como nós sabemos, apoiado pelo ex-presidente, quer dizer, atual presidente, mas daqui a pouco será, na virada do ano, será o ex-presidente Bolsonaro. Me parece que São Paulo será um reduto bolsonarista e o Lula vai ter realmente várias dificuldades. Vai ter dificuldades, inclusive, no Congresso Nacional. Como a gente sabe, o Congresso Nacional fez uma bancada grande, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, de vários deputados e senadores ligados também ao bolsonarismo, e o Lula vai ter que ter essa habilidade aí de conversar e de agregar, e até para poder aprovar
os seus projetos de lei, eventuais emendas constitucionais. Mas uma coisa que eu gostaria, se você me permitir, Alexandre, de lembrar, é que o Eduardo Leite, falando lá do Rio Grande do Sul, ele era o governador, né? Sim. Ele era o governador, renunciou para disputar a presidência da República e agora ele volta mais ou menos numa reeleição lá no Rio Grande do Sul, PSDB, com um sopro aí de continuidade lá no Rio Grande do Sul. O senhor me fez lembrar também um analista político, colega do senhor, o Sérgio Abranches, que ele acabou cunhando uma frase interessante. Existe no Brasil o presidencialismo de coalizão. Então, o que o Lula tem que fazer agora a partir de 23? No presidencialismo de coalizão, o tradicionalismo diz: você tem cargos de um lado e você tem recursos do orçamento de outro. É aí que ele vai ter que negociar para poder aprovar alguma coisa no Congresso. Eu espero que a gente não tenha o presidencialismo de coalizão, é um nome bonito, né? O nome que não é tão bonito que a gente ouve por aí é o presidencialismo de cooptação. Então, eu espero que a gente não tenha, no próximo governo do Lula, esse presidencialismo de cooptação. O que seria o presidencialismo de cooptação? É o presidente que entrega ministérios chamado porteira fechada para partidos políticos diversos em troca de apoio. Então, eu acho que a conversa é importante, a democracia nos obriga a isso, a essa conversa, esse diálogo, mas a compra de apoio com entrega de ministérios, a gente já viu isso no passado. Eu espero que nós tenhamos virado essa página na história. Beatriz, tem informações de abstenção, né, Beatriz? Como é que foi? Temos informações. No primeiro turno, nós tivemos um recorde de abstenções se compararmos com 2018, que foi também para presidentes e governadores, mas só perdeu para 2020, que aí é questão de prefeitos, né? E nós já temos aqui uma atualização do próprio TSE, que a abstenção agora do segundo turno foi menor do que a do primeiro, que foi no dia 2 de outubro. Então, vamos conferir primeiro os resultados do primeiro turno, que você vai ver nossa reportagem. Depois eu volto com os números atualizados aqui para vocês. O primeiro turno das eleições deste ano mostra uma abstenção mais alta entre homens, jovens e menos escolarizados. Em relação à faixa etária com voto obrigatório de 18 a 70 anos, proporcionalmente, o grupo entre 21 e 24 anos registrou o maior índice, com 23,39%. A abstenção esse ano, de acordo com os dados divulgados pelo Superior Tribunal Federal, foi de 20,95% no primeiro turno, realizado em 2 de outubro. O número total de pessoas que não foram às urnas somou 32.770.982 eleitores. Os votos em branco foi de 1.964.779, o que representa 1,59% dos eleitores aptos para votar. Já os nulos no primeiro turno foram de 3.487.874, 2,82% do total de votos. Bom, você conferiu aí, então, os resultados de abstenção do primeiro turno. Neste segundo turno, foram 31 milhões de brasileiros aptos a votar que não compareceram às urnas, o que representa 20,5% do total que poderia ter ido à urna e ter feito alguma diferença para esse resultado, que foi muito acirrado para a presidência. E também não sabemos dos estados especificamente, porque aqui foi atualizado agora. Então, não sabemos em quais estados houve maior abstenção. Mas 31 milhões, com essa diferença de 2 milhões de votos para presidente, foi realmente muita diferença. Muito bem. Doutor Alexandre, olha só a situação do Lula. O que ele está pensando? Ele tem o PL pela frente do Bolsonaro. O PL tem a maior bancada da Câmara, está com 99 deputados, então ele terá 1 a cada 5 votos. E o Senado são 14 senadores. Senado, nós temos 81 senadores no total. Se for somar o PL com os partidos que estão aliados ao Bolsonaro, dá 41. Dá mais da metade. Sim. Não é? Então, imagine só a dificuldade do Lula para costurar esses apoios todos. Então, é um 23 hostil para o Lula, correto? Muito hostil. Me parece que sim, mas, por um outro lado, o ex-presidente Lula, que vai ser o nosso futuro presidente, vai para um terceiro mandato.
E ao assumir um terceiro mandato, me parece que ele tem toda a experiência e toda a condição de usar essa experiência em favor do Brasil. As negociações vão ter que ser em favor do Brasil, não é um projeto de lei que vai ter que ser aprovado que é de interesse do presidente Lula. É um projeto de lei, é uma emenda constitucional que é de interesse da população brasileira, do Brasil como um todo. Então, vai ter que haver esse convencimento realmente do presidente Lula ao assumir a partir do ano que vem em relação ao Congresso Nacional. Trabalho de convencimento diuturno. Mas se vocês me permitirem também falar uma palavrinha a respeito das abstenções, historicamente falando, a abstenção no segundo turno é maior do que no primeiro turno. Então, nós tivemos agora em 2022, segundo esses dados que a gente acabou de assistir, algo diferente. Porque nessas eleições de 2022, nós tivemos uma abstenção menor no segundo turno, quer me parecer que isso foi fruto daquela questão do transporte gratuito feito pelo poder público aos eleitores nesse segundo turno. Como a gente sabe, todas as capitais garantiram o transporte gratuito aos eleitores no segundo turno e acho que teve eficácia essa medida autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Eu fiquei surpreso também esse ano, doutor Alexandre Rolo, com alguns problemas que políticos tiveram com o judiciário. Políticos dizendo que o judiciário estava querendo legislar. Então, imagine só, o Lula vai poder escolher 2 ministros do Supremo Tribunal Federal o ano que vem, que se aposentam, chegarão na turma dos 75 anos. São eles o Lewandowski e a Rosa Weber, chegam aos 75 anos. Se for aprovada a PEC da Bengala, que é um projeto da deputada Bia Kicis, é para reduzir a aposentadoria de 75 para 70 anos. Então, o Lula, em vez de escolher 2, ele acaba escolhendo 5. Então, ele escolhe o substituto Lewandowski, da Rosa Weber, e aí aposentam também com 70 o Luiz Fux, a Carmen Lúcia e o Gilmar Mendes. Ou seja, é um ano, o ano que vem, que o Lula ele acaba indicando nomes que vão fazer grande relevância nos julgamentos das sentenças brasileiras. Mas aí entram justamente esses números que você acabou de trazer. A bancada bolsonarista é grande no Congresso Nacional, será grande no ano que vem, deputados federais e senadores, e para a gente reduzir a PEC, a chamada PEC da Bengala. Na verdade, a gente já tinha, isso é bom que fique claro também. No passado, a data o tempo de aposentadoria compulsória eram 70 anos. Sim. Sempre foram 70 anos. Aí fizeram uma PEC para aumentar para 75. Agora querem reduzir de novo para 70. Me parece que aí a turma, digamos assim, o time bolsonarista lá no Congresso Nacional não vai deixar aprovar uma emenda constitucional. Essa é uma emenda constitucional, seria necessário 3/5 dos votos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Então, me parece que vai haver grande dificuldade numa situação como essa para aprovação dessa redução da aposentadoria compulsória. Lula vai ter que negociar e me parece que esse assunto vai ser difícil. Agora, a questão do ativismo judicial, né? Sempre houve reclamação da classe política em relação ao chamado ativismo policial, ativismo judicial. Os juízes legislam, o Supremo Tribunal Federal legisla, quer ocupar a posição do Congresso Nacional. Mas é bom que se diga o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, ele atua mediante provocação. O Supremo Tribunal Federal não atua sem provocação. E essa provocação sempre vem dos partidos políticos. São os próprios partidos políticos que entram com ações diretas de inconstitucionalidade, com as chamadas ADPFs, e aí obrigam realmente uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, então, dá a decisão e aí eles reclamam do ativismo judicial. Mas, na verdade, é um ativismo judicial que pode existir, sim, mas por culpa dos próprios partidos políticos, que são os principais autores dessas ações constitucionais lá na Suprema Corte. E temos mais resultados. Temos mais resultados, agora lá de Sergipe. Quem vai governar o estado ano que vem é o Fábio, do PSD. Ele que tem 45 anos, ele é deputado federal já por 2 mandatos e já foi vereador também por Aracaju.
Ele, no primeiro turno, teve 38,91% dos votos válidos e neste ele teve 51,84% contra 48,16% do oponente Rogério Carvalho, do PT. Então, para o ano que vem... É o Fábio. É o Fábio. Mas vale destacar que quem ganha também no Sergipe, no estado do Sergipe, não é só o Fábio. Ele é do PSD. Quem que é o presidente do PSD? É o Gilberto Kassab. Então, o Gilberto Kassab, ele ganhou no estado do Sergipe, ele ganhou também no estado do Paraná, com o Ratinho Massa, que foi eleito no primeiro turno. Então, o Kassab perdeu em alguns estados, como, por exemplo, com o Alexandre Calil lá em Minas Gerais, mas ganhou aí em Sergipe e caiu também no estado, ganhou também no estado do Paraná. Mas a gente estava falando sobre a temperatura do judiciário, doutor Alexandre, e eu lembro agora que há alguns dias o vice-presidente da República e senador eleito, Hamilton Mourão, ele fez assim uma entrevista com um tom ameaçador. Ele disse assim, olha, o Alexandre de Moraes tem que tomar cuidado, ele tem que se ajustar, ele tem que ver bem o que ele está fazendo, não bem essas palavras, mas nesse sentido. Porque a gente está com força o ano que vem no Senado e podemos pedir o impeachment. Eu achei muito forte a declaração. Não apenas forte, mas adiantando uma guerra, né? Agendando para o ano que vem uma guerra dentro do Congresso que a gente nunca viu. Nunca se consolidou no Brasil uma situação como essa. Será que vai ser? Olha, eu acho que a vida do ministro Alexandre de Moraes pode se complicar realmente no ano que vem, seguindo essa linha aí, porque eu já ouvi outras pessoas dizendo a mesma coisa, não só o vice-presidente Hamilton Mourão. E aí a conta é a seguinte, a indicação do ministro Alexandre de Moraes para a Suprema Corte foi feita pelo ex-presidente Michel Temer. Ex-presidente Michel Temer, que o próprio Lula, que agora será o nosso próximo presidente, em um debate na televisão, chamou de golpista. Recentemente isso aconteceu faz nem uma semana, anteontem, foi 3, 4 dias, o Lula chamou o Michel Temer de golpista. E, portanto, nós temos aí um ministro Alexandre de Moraes, tendo sido nomeado para o Supremo por um golpista, palavras do presidente Lula, e, portanto, nem todo mundo gosta do ministro Alexandre de Moraes. A bancada do PT me parece que não gosta muito do ministro Alexandre de Moraes, justamente por ter sido nomeado por um governo golpista, entre aspas, e a bancada do Bolsonaro, a bancada bolsonarista, também não gostaria. A grande questão aí é a seguinte: para impeachment, qualquer impeachment, não só de ministro supremo, como de presidente da República, como qualquer outro impeachment, precisa de fato determinado. Aí eu gostaria de saber qual seria esse fato determinado que autorizaria, em tese, o Congresso Nacional a tocar para frente, digamos assim, um impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Não gostei das decisões jurisdicionais. A gente pode não gostar, no Estado de Direito, de decisões proferidas por juízes, podemos não gostar de decisões jurisdicionais, mas contra essas decisões cabe recurso. Então, eu recorro dessa decisão, reformo eventualmente essa decisão, mas eu não posso pedir o impeachment, por exemplo, de um ministro do Supremo Tribunal Federal por conta de questão jurisdicional, seja essa decisão certa ou errada. Se for certa, o recurso não vai conseguir, no recurso, rever a posição, aquela decisão. Se a decisão for errada, é revertida através de recurso, mas o caminho é sempre o do recurso e não simplesmente não gostei da decisão jurisdicional e vou, por conta disso, ajuizar um pedido, apresentar um pedido de impeachment. Certo. Muito obrigada, viu, doutor? Vamos só mudar um pouquinho de assunto e trazer um pouco para o público feminino. Nós, mulheres, representamos no Brasil mais de 53% de eleitores no país. São 82 milhões de mulheres aptas a votar. Então, nós temos somos em maioria. Então, batemos recorde também este ano nas urnas e queremos mostrar para vocês alguns dados sobre este assunto. Acompanhe. Uma das primeiras medidas de impacto aprovadas pelo Congresso Nacional para incentivar a participação feminina na política foi a Lei 1034, de 2009. Ela assegura o percentual mínimo de 30% e máximo de 70% para candidaturas de cada sexo.
Além disso, destina pelo menos 30% dos recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, bem como do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Nas eleições desse ano, apesar do recorde de mulheres que concorreram a algum cargo, o êxito delas foi considerado baixo, porém, mais do que em eleições anteriores. O número de deputadas federais eleitas foi de 91, que representa 17,7% da Câmara. Já para o Senado, foram 4 eleitas, que corresponde 14,8% das cadeiras. Muito bem, nós temos aqui informações do Espírito Santo, 100% das urnas totalizadas. Lá nós temos a disputa já resolvida para o governo do Espírito Santo. Quem foi eleito foi Renato Casagrande. Ele teve 53,80% dos votos. Foi reeleito com 1.171.288 votos. Ele que é do PSB. Está aí o Casagrande no Espírito Santo. E em Rondônia, quem levou foi o coronel Marcos Rocha. Ele que é do União Brasil, teve 52,74% dos votos válidos. Pouco mais de 558 mil votos. Pautas muito semelhantes. Teve o Rocha, o Marcos Rocha, com o Marcos Rogério, que é senador da República. Eles defenderam pautas como pauta da família, pauta do aborto, pauta a respeito dos direitos das mulheres, pautas muito bolsonaristas, né? Aliás, as pautas econômicas muitas vezes ficaram de lado nessa eleição, né? Pautas de costumes que foram grandes destaques, né? Não tenho dúvida. Acho que o grande professor aí nesse caso foi o presidente Jair Bolsonaro. Acho que ele tocou aí, ele levou esses candidatos que apoiam ele nos estados a seguirem esse exemplo dessas pautas mais conservadoras de costumes, etc. e tal. E realmente fica de lado. A gente acabou de conversar aqui, vocês acabaram de entrevistar um economista. Eu acho que a questão da economia foi posta realmente de lado e outras discussões vieram à tona. Agora, a questão da inconstitucionalidade, voltando à questão jurídica, porque a Lindora Araújo, ela que é vice-procuradora da República, recebeu na sexta-feira uma carta de juristas, políticos, várias pessoas falando que as movimentações do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, são inconstitucionais. Então, vamos à época do Dutra, por exemplo. O Dutra era presidente do Brasil e quando alguém chegava com alguma resolução para ele, tinha alguma ideia, ele falava assim, o que é que está escrito no livrinho? Que ele se remetia à Constituição de 46. Se o livrinho está dizendo, eu posso fazer, meu filho, dizia o Dutra. E o livro agora é de 88. Será que está havendo uma interpretação, não digo o Alexandre de Moraes, mas de alguns juízes, alguma interpretação muito pessoal a respeito do que está escrito na Carta Magna? Eu não diria isso. Eu teria alguma crítica aqui a respeito do Ministério Público Federal, especificamente da Procuradoria-Geral da República. Me parece, essa é a minha opinião, que nós tivemos muito uso da máquina administrativa pelo presidente Bolsonaro. Nós tivemos aí, por exemplo, um exemplo que eu posso citar é a PEC Kamikaze. A PEC Kamikaze, em pleno período eleitoral, trouxe um monte de benefícios aí para a população brasileira, auxílio taxista, auxílio gás, etc. e tal. E eu não vi o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, questionando, por exemplo, a PEC Kamikaze. Aí, quando vem o Tribunal Superior Eleitoral tentando manter algum equilíbrio na disputa, aí surgem essas críticas ao TSE e ao ministro Alexandre de Moraes, quer de ativismo judicial, quer de... ele próprio faz uma Constituição, como se a Constituição dele fosse diferente da Constituição brasileira. Me parece que houve muito, essa é a minha opinião, que houve muito uso da máquina administrativa pelo presidente Bolsonaro e para evitar que a coisa ficasse ainda pior, nós tivemos sim uma intervenção, não só do ministro Alexandre de Moraes, nós tivemos intervenção do Tribunal Superior Eleitoral e também do Supremo Tribunal Federal. E isso me remete para uma questão que é a questão do terceiro turno.
E por que eu falo aqui da questão do terceiro turno? Porque em 2014 nós já tivemos o terceiro turno. Vamos lembrar que o Aécio, em 2014, perdeu para então o presidente Dilma Rousseff por pequena margem de votos. E lá em 2014 nós tivemos um segundo turno, um terceiro turno, segundo turno não, terceiro turno. Em 2018 a mesma coisa. 2018 ganhou o presidente Bolsonaro contra o Fernando Haddad e nós tivemos também terceiro turno. O PT na eleição de 2018 questionou algumas condutas, não questionou a urna eletrônica, não questionou o resultado da eleição propriamente dita, mas questionou algumas atitudes que teriam sido praticadas, como, por exemplo, as milícias digitais. Sim. Foi uma das discussões de 2018. Disparos em massa foi uma das discussões de 2018 que levaram, então, para o terceiro turno. Não tenho dúvidas que nós vamos ter terceiro turno também agora nas eleições de 2022, principalmente por conta dessa margem estreita de votos. Porque se um candidato vence com bastante folga em relação ao seu adversário, o questionamento fica mais difícil. Agora, com esse resultado praticamente empatado, eu não tenho dúvida que nós vamos ter terceiro turno e vamos ver o que vai acontecer. Olha só o número atualizado aqui do Tribunal Superior Eleitoral para a Presidência da República. A gente tem que falar todos os detalhes aqui dos votos, porque é muito próximo. Nós temos o Lula, eleição matematicamente definida. Nós temos 99,73% das sessões totalizadas. Lula foi eleito matematicamente definido com 50,88%, ou seja, a metade, mais um pouquinho, doutor. Ele teve 60.162.430 votos na eleição que ele disse hoje, na votação, que foi o 30 de outubro, mais importante da vida dele. E o Bolsonaro, então Lula 50,88. E o Bolsonaro 49,12, com 58.069.861 votos. Bem cedo, nós tivemos uma manchete no jornal Estado de São Paulo que falava assim: o Brasil está fraturado. Sim, é uma manchete forte, está fraturado. Fica essa sensação, né? Fica meio a meio. Teve tantas guerras, até dentro das famílias, amigos que deixaram de se conversar, que deixaram de mandar o WhatsApp um para o outro. Esse sorriso. Muita gente deixou de sorrir um para o outro por causa disso, dentro do trabalho, na rua. Via alguém com camiseta amarela ou verde ou camiseta vermelha, brigava, né? Teve uma briga, inclusive, feia ontem nas ruas, aqui em São Paulo, até com arma de fogo. Mas fica essa sensação, né, doutor Alexandre, de Brasil fraturado em todos nós. É estranho, né? Eu não tenho dúvida. O Brasil está dividido, infelizmente. O próximo presidente vai ter mais esse desafio, não só desafio no Congresso Nacional para aprovar os projetos, como um desafio também na pacificação social. Espero que o Lula consiga fazer essa pacificação, porque os números demonstram que o Brasil realmente está dividido e essa divisão, volto a dizer, fará, eu tenho certeza disso, que nós tenhamos um terceiro turno. Me parece que o Bolsonaro vai voltar com aquela questão das inserções nas rádios, que o ministro Alexandre de Moraes já extinguiu a ação, mas ela pode ser reproposta com novos elementos. Então, eu acho que nós teremos bastante serviço lá no Tribunal Superior Eleitoral, bastante discussão, e o Tribunal Superior Eleitoral vai continuar com protagonismo aí nesse terceiro turno. Esteve conosco aqui nas eleições, na apuração 2022, direto da RIT, emissora aqui, ao vivo, direto do centro da capital paulista, o doutor Alexandre Rolo, ele que é advogado, especialista em direito eleitoral, analista político. Muito obrigado pela presença. O senhor abrilhantou aqui, o senhor deu vários entendimentos a respeito dos desafios, que não são poucos, para o próximo presidente do Brasil e para toda a governabilidade. Em nome de toda a equipe, muito obrigado. Eu que agradeço, Beatriz, foi uma satisfação estar aqui com você. Alexandre, meu xará, foi muito bom. Fico à disposição para qualquer momento estar de volta aqui com vocês. E que tudo de bom para o senhor, assim como para todos os brasileiros que votaram, alguns se abstiveram, mas que seja um Brasil melhor daqui para frente para todos nós. E eu quero chamar agora, passar a bola para a minha amiga, ela que é pastora da Igreja Internacional da Graça de Deus e comanda o SOS da Fé, edição de domingo. Um dia histórico também para a senhora, a pastora Thaís Benevente. Eu passo a bola para a senhora tocar aí com informações sempre positivas, falando da palavra de Deus
e tocando os corações das pessoas. Uma boa noite, muito obrigado, viu? Amém. Obrigada, Jaqueta. Obrigada a todos. Que time abençoado que nós temos aqui nessa emissora, na HIT. Que Deus abençoe vocês.